Eu escutei os vereadores falarem sobre a questão do transporte público, e é um tema bastante importante para que seja discutido e seja implementado. E eu quero chamar a atenção para uma coisa, que a Prefeitura de São José já poderia ter feito a licitação do transporte público, porque a gente fica falando do transporte público intermunicipal, que depende do governo do Estado, e infelizmente o governo do Estado não liga muito para isso, e a gente não tem um sistema integrado, que liga a Palhoça com São José, com Biguaçu, com São Pedro, com Florianópolis. Isso é uma grande falha. Mas a outra falha está nas costas da Prefeitura de São José, que não tem coragem de fazer a licitação do transporte público. É isso que a população tem que saber. Porque a Prefeitura, ela administra em torno de 10 a 11 linhas, que são os interbairros. Isso a Prefeitura pode fazer a licitação, pode fazer a ampliação, pode melhorar o transporte público, pode ampliar o número de linhas e de horários. E não fazem porque são incompetentes. Incompetentes. Desde a gestão passada a gente está cobrando isso, eles falam que vão fazer. Teve secretário que veio aqui, inclusive, pelo que ele disse, deu a entender como se a Prefeitura não tivesse um corpo técnico para fazer uma licitação do transporte público de São José. Então, São José está falhando no transporte público da sua cidade no que diz respeito à ligação dos bairros. Quem mora em Hipotecas não consegue ir para Areias, quem mora em Areias quer vir para o centro histórico, tem que pegar um pinga-pinga, mas é por incompetência administrativa municipal. Já a questão do intercidades, o intermunicipal, daí é um problema do governo do Estado com as prefeituras da Grande Florianópolis. Mas a gente tem que deixar registrado que existe a competência municipal do transporte público da nossa cidade. Esse final de semana nós tivemos o processo seletivo na educação aqui em São José, e eu recebi muitas reclamações, mas muitas reclamações, anteriormente ao domingo, de muitas professoras que tiveram diversas dificuldades em relação a conseguir inserir os títulos, provando que tinha uma pós, ou que tinha algum outro diploma que pudesse contar como pontuação ali dentro da banca com a empresa IESES. Mas eu tive, no mínimo, umas 20 pessoas que fizeram contato comigo no Zap. Então, eu também fiz contato com a Secretaria de Educação, que também estava atenta, mas que, quando a gente olhava o edital, não dava para entender se tu tinhas que ter só um título para determinada coisa, ou se aquele título poderia ser utilizado para outra também. Depois tivemos até problemas em relação às pessoas que queriam participar como cotistas negros. Eu tenho uma professora ACT que é negra, e que não foi indeferido, ela teve que entrar com processo, daí deferiram o processo dela, e só que daí fizeram a listagem, e ela não está na listagem. Ela até disse assim para mim, vereador, às vezes a vontade de desistir, porque parece que a gente não quer que a gente participe. Mas não tem que desistir, porque eles estão errados. Então, através da Comissão de Educação, eu vou conversar com a Secretaria de Educação do município, para a gente poder chamar o responsável pela empresa IESES, para que deixe claro como é que foi esse processo. Porque teve professoras que conseguiram inserir o título, teve professoras que não conseguiram inserir o título, e a regra tem que ser igual para todas as pessoas. Então, ano passado, a professora conseguiu inserir o título. Daí, esse ano, já não conseguiu inserir o título, para fazer a pontuação, para ganhar um meio ponto. Então, a gente precisa deixar isso bastante claro, até para que a Secretaria de Educação do município não fique com esse ônus. Então, através da Comissão de Educação, a gente vai fazer essa conversa, e se precisar, a gente vai fazer a convocação para que tudo fique muito esclarecido. E eu sempre digo para as professoras, aquela que se sentir lesada, junte todos os documentos e entre com o processo, porque isso é um direito individual de cada uma e de cada um. Esse final de semana, sábado, eu fui conhecer um projeto muito legal que acontece lá na Escola do Morar Bem, que é feito através do professor de matemática, o Sandro, e ele levou uma turma da Escola do Morar Bem, que participa de... Eles fazem estudos para aprender a jogar xadrez, e nesse final de semana participaram de um campeonato regional aqui da Grande Florianópolis, com outras escolas da nossa região, e o Morar Bem foi representando São José. E foi uma tarde magnífica, linda. E eu até tenho aqui o nome dessa competição, teve
todos esses alunos que foram lá participaram, e nós tivemos um segundo lugar da aluna do 6º ano, a Carolina de Matos. Aliás, Vitória Carolina de Matos ficou em segundo lugar. Ela era do 6º ano do Morar Bem, é do 6º ano. E o Wesley Micael Bintecourt Nunes, que é do 9º ano, que ficou em 3º lugar. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para parabenizar o professor, toda a turma, a escola. E segundo, para dizer que a gente está falando muito em segurança, a gente precisa falar muito de segurança. Mas a maior segurança que a gente pode dar para uma cidade é investir nas nossas periferias, é investir nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. E esse é um tipo de investimento que não tem preço. Como não tem preço investir em mais outros tipos de esporte, como não tem preço investir em cultura, investir em música. E essas regiões, que são as regiões periféricas de São José, tem que ter mais investimentos. E o exemplo está aí. Eles fazem aulas com um professor, tem o outro mestre, que eu acho que é o, se eu não me engano, é o professor, eles chamam de mestre, Rodrigo, que dá também toda essa assistência. Os alunos foram lá, participaram no campeonato, ficaram maravilhados, porque estavam com outras crianças, inclusive muitas dessas escolas eram escolas particulares, e eles lá, representando Morar Bem, conseguiram um 2º lugar, um 3º lugar, fora as participações, e voltaram lá para a serraria, felizes da vida, com vontade de estudar cada vez mais o xadrez, porque isso transforma a vida das pessoas. Então, muitas vezes a gente fica focado em que, tem que comprar fuzil. Tem que comprar fuzil, porque o fuzil vai dar o jeito na nossa cidade. Não, tem que comprar investimento nas nossas periferias. Levar a inclusão social através do esporte, através da cultura, porque daí sim a gente vai transformar uma cidade. Porque muitos desses jovens, desses adolescentes, eles não têm oportunidade. E quando a gente leva oportunidade para eles, eles agarram com toda a força. E ali tem muito talento, muito talento. Então, parabéns ao professor e que nós tenhamos cada vez mais investimentos nas nossas periferias. E por fim, vereadores, a Secretaria de Saúde lançou esse programa aqui, ó. Programa Saúde em Casa, que procuramos no nosso gabinete, em tudo que é lugar, na internet, e não encontrei licitação, não encontrei contrato, não sei de fato o que está acontecendo, mas eu recebi muitos relatos de servidores que trabalham nos postos de saúde, de médicas, de médicos, de enfermeiros, de enfermeiras, dizendo que é uma equipe que a prefeitura colocou e que sai na casa, como eles falam aqui, sai nas residências, fazendo diversos exames, colesterol, glicose, coração, pulmão, tem espirometria, fazem eletro, e daí conversando com os médicos de família, eles nem sabiam desse projeto e eles ficaram nos questionando quais são os critérios. Porque quando um médico pede para fazer um exame, o médico pede para fazer exame baseado em critérios. E quanto é que eles estão pagando para essa organização social, para essa empresa, para fazer esse serviço? Quanto é que está custando cada exame desse aqui? A gente não acha nada na internet. Cadê o portal da transparência? Eu peguei aqui alguns relatos, eu vou ler só um, de uma pessoa que trabalha em um posto, dizendo o seguinte: não vou deixar de me manifestar que, sendo uma pessoa da ciência que estuda e defende o SUS e o serviço público, fico muito triste quando fico sabendo de exames sem critérios e campanhas de modelo perfumaria, sem critérios para se justificar, acontecendo no nosso serviço público. Melhor seria rodas de conversas, outros programas para promover a saúde e não correr atrás de doenças de forma aleatória. É uma lástima. Por que eles estão dizendo isso? Porque parece que jogaram o médico da saúde da família de escanteio. Eles fazem um programa nesse sentido e não escutam as pessoas que estão ali, que conhecem o diagnóstico das nossas comunidades. E simplesmente parece que eles têm que empurrar de goela abaixo cada vez mais OS para ter contrato dentro do sistema de saúde, para essas empresas ganharem, agora indo em casa fazendo exame. Daí eles fazem o exame, depois que fizeram o exame, vai para onde? Vai para a mão do médico da família, que acompanha aquela família? E daí a gente vai buscar e não encontra nada, nada. Então parece só uma perfumaria. Em outro momento a gente volta para falar mais. Obrigado, presidente.